Muito boa tarde, meus caros irmãos. É muito bom poder nos encontrarmos como família, né? Desde a primeira vez que estive na inspetoria de Recife, me senti muito bem acolhido, me senti em casa, né? E a acolhida ainda era muito maior quando partilhava com os irmãos que sou cearense, né? Tenho sangue nordestino nas minhas veias, agora misturado com um pouco desta terra aqui, da Amazônia, a Amazônia que acolheu tantos nordestinos, também assim um pouco da cultura, melhor dizendo, das culturas desta terra aqui, tem também a contribuição do povo nordestino. Então, que alegria em poder cumprimentar cada um de vocês que estão nas comunidades, né, porque optaram por fazer o retiro assim, e os irmãos que estão aí em Jaboatão, né, participando também deste momento. Estamos unidos na mesma oração, na mesma fraternidade e também unidos na caminhada salesiana. Vamos iniciar este nosso momento de reflexão e meditação, pedindo à Virgem Maria, nossa Mãe, Auxiliadora Imaculada, que nos abençoe e nos proteja. Querida Mãe Virgem Maria, fazei com que eu salve a minha alma. Querida Mãe Virgem Maria, fazei com que eu salve a minha alma. Querida Mãe Virgem Maria, fazei com que eu salve a minha alma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O tema geral do nosso retiro é Salesiano, homem da gratidão, consagrado apaixonado e profeta da esperança. Já refletimos sobre o perfil do salesiano enquanto homem da gratidão, que agradece, que sabe reconhecer as maravilhas de Deus e os dons recebidos dos irmãos. Também refletimos sobre o salesiano enquanto consagrado apaixonado, paixão por Cristo, paixão pela humanidade. E agora iniciamos uma série de reflexões sobre o salesiano enquanto profeta da esperança. E o tema desta nossa sexta reflexão é: profeta da esperança, abraçar o futuro sem medo. O ano passado eu fui convidado para assessorar a Assembleia do regional da CRB de Porto Velho e Rio Branco. Fui até Rio Branco e ali com um grupo de religiosos refletimos sobre diversos assuntos. Meses antes eu tinha adquirido, num congresso vocacional que aconteceu em Aparecida do Norte, um livro do padre Amedeo Centini, que falava justamente da vida religiosa numa perspectiva de esperança, né? Impulsionada e interpelada pelas reflexões do Papa Francisco. Gostei muito deste livro e é a partir dele que também vou fazer essas meditações que se seguem agora. Claro, ilustrando com a nossa vida, com a nossa sensibilidade, também com outros elementos da nossa espiritualidade salesiana. Gostaria de iniciar então lendo o número 1 do documento conciliar Gaudium et Spes. A alegria e a esperança, a tristeza e a angústia dos homens do tempo atual, sobretudo dos pobres e de todos os aflitos, são também a alegria e a esperança, a tristeza e a angústia dos discípulos de Cristo. E não há nada de verdadeiramente humano que não encontre eco no seu coração. A vida consagrada é profética. E a profecia da vida consagrada, ela apresenta-se como uma forma especial de participação na função profética de Cristo, comunicada pelo Espírito a todo o povo de Deus. Todos nós batizados somos profetas
sacerdotes e reis. Portanto, o profetismo, ele é inerente, ele faz parte constitutiva da vida consagrada, devido à radicalidade do seguimento de Cristo e da consequente dedicação à missão que o caracteriza. Assim diz o documento Vita Consecrata número 84. E ainda este mesmo documento diz que o profeta sente arder no coração a paixão pela santidade de Deus. E depois de ter acolhido a palavra no diálogo da oração, proclama com a vida, com os lábios e com os gestos, fazendo-se porta-voz de Deus contra o mal e o pecado. Todos nós, religiosos, nós salesianos, somos profetas. Profetas impregnados da palavra de Deus, mensageiros do amor de Deus, da profecia de Deus, que é profecia de vida, que é profecia de plenitude, que é profecia de esperança. Hoje é urgente a profecia do primado de Deus e dos bens futuros, da vida fraterna, da defesa daqueles que não são ouvidos, pobres, excluídos, habitantes das periferias geográficas e existenciais. E não me canso de repetir esta intuição do Papa Francisco, que realmente areja, não é? Assim, dá um novo oxigênio para todos nós pensarmos e refletirmos a vida consagrada, a nossa experiência como homens dedicados ao serviço de Deus. Com a ousadia de quem não tem medo de arriscar a própria vida. E a esperança, diz o Papa Francisco, não deixem que lhes roubem a esperança. Eu acho que junto com este apelo do Papa, vem também outro, que nós ajudemos, colaboremos com as pessoas para que nada nem ninguém possa lhes roubar a esperança. Sobretudo as juventudes que precisam cada vez mais encontrar esperança, encontrar vida nova. Infelizmente, a gente tem percebido um fenômeno muito triste, jovens desesperançados. É próprio da juventude olhar para o futuro, mas nós percebemos muitas vezes que vários deles estão engaiolados, aprisionados no presente, se sentem tomados pelos seus problemas existenciais, pelos seus problemas familiares, pela ausência de perspectiva, e não raro escutamos da boca de muitos jovens, outras vezes é um grito silencioso, o grito de querer tirar a própria vida. Este é um sinal muito grave da falta e da ausência de esperança. Eu tenho certeza que todos nós salesianos que trabalhamos diretamente com as juventudes já vivemos, já encontramos, já aconselhamos jovens em situações semelhantes a esta que acabei de descrever. Para falar do amanhã da vida consagrada, teremos como horizonte a esperança, porque, como afirma São Pedro, devemos sempre estar prontos para dar a razão da nossa esperança. Este horizonte esperançoso se apresenta de modo concreto como um desafio para nós salesianos. Após, com estas breves palavras, ter assim aquecido, vamos dizer, o nosso coração na perspectiva da reflexão desta tarde, vamos traçar então agora o nosso itinerário nesta reflexão vespertina. Ao longo destes anos, a vida religiosa tem experimentado um forte apelo de renovação, de refundação, e para nós salesianos tem sido muito forte o chamado para o redimensionamento. E com relação a isso, graças a Deus, nós temos tido grandes guias, né? Pessoas que se demonstraram tanto assim, audaciosos enquanto profetismo e enquanto sabedoria. Graças a Deus, estamos sendo conduzidos por este processo de refundação, de renovação, de redimensionamento, de uma conversão da nossa vida e da nossa experiência religiosa. Porém, convém dizer que a nossa tarefa ainda não foi concluída, ainda não terminou.
estamos hoje diante de novos e urgentes desafios. E é bom saber que ao lado dos desafios sempre vem grandes possibilidades, grandes oportunidades. Cabe a nós, como profetas da esperança, descobrirmos e apontarmos estas oportunidades de esperança. E o padre Amedeo Centini faz uma série de perguntas para nós religiosos. E ele diz assim: e agora? O que vamos fazer? Aprender a arte de morrer? Para alguns institutos de vida consagrada, escassos e carentes de vocação, praticamente muitos deles esperam que os seus últimos membros partam deste mundo e possam concluir a sua missão, né? E ele pergunta: nós temos, diante desta realidade, aprender a arte de morrer? E ele responde: sim. Talvez para nós salesianos, nós não falemos nesses termos, mas está constantemente presente nos nossos diálogos. É bom compreender muito bem o que o padre Centini quer dizer e o que eu quero frisar aqui. Ainda que explicitamente, como por exemplo, falamos da diminuição do número de irmãos, das vocações e também de uma perceptível fragilidade na fidelidade vocacional. E aí ele diz que é preciso que nós aprendamos a morrer carismaticamente. E o que isso significa? E ele usa uma expressão em latim que é as moriendi carismática, a arte da morte carismática. O que significa isso? Significa aceitar o eventual possível fim de uma determinada experiência coletiva carismática. Aqui ele está falando não para um grupo, está falando para todos os religiosos. O eventual fim de uma determinada experiência coletiva carismática, mas também fazer morrer e morrer ao que impede o carisma de brilhar também no nosso tempo. O que é premissa e promessa de vida renovada, ou seja, de esperança. Precisamos nos perguntar: o que precisa morrer na nossa experiência carismática, no sentido da nossa organização, de como nós nos estruturamos, de como nós nos percebemos, para que o carisma salesiano, o carisma de Dom Bosco, possa brilhar cada vez mais. Ou seja, se despojar daqueles elementos que serviram para uma época, mas que não tem mais sentido hoje. Isso não significa ferir o carisma, isso não significa fragmentar o carisma, não significa destruir o carisma, mas é justamente estar atento para os novos apelos, para as novas realidades, para os anseios e a necessidade de uma conversão também carismática. Trata-se de morrer àquilo que faz morrer, para viver daquilo que faz viver. Toda vez que nós nos reunimos como inspetoria, como comunidade, como congregação, e nos perguntamos: o que precisamos mudar na nossa metodologia, no nosso modo de fazer as coisas, para que o carisma salesiano seja cada vez mais significativo, seja cada vez mais eficaz. Nós na prática estamos dizendo isso: é preciso fazer morrer aquilo que não tem mais funcionalidade, ou aquilo que serviu para uma época, que serviu para um tempo. O reitor mor, padre Pascoal Chaves, padre Ángel também insiste muito, dizendo que a nossa missão, o nosso carisma não se identificam com as obras. A missão, o carisma salesiano é muito maior do que as nossas obras. Podemos então ter que fechar obras, redimensionar atividades, mas o carisma salesiano, que é dom do Espírito, que é atual, que é necessário, continuam válidos. De modo particular, melhor dizendo, os nossos últimos capítulos gerais, seguindo as orientações
do Concílio Vaticano II e dos vários apelos eclesiais da sociedade e da mudança de época, muito mais radical do que uma época de mudanças, vem nos interpelando a deixar morrer aquilo que não faz viver, como também resgatar, num dinamismo vivo, a nossa tradição carismática mais autêntica. Como religiosos salesianos, precisamos fazer uma escolha diante de um dilema: medo ou esperança. Várias vezes, conversando com alguns irmãos, a gente percebe, e também podemos dizer, até dentro de nós mesmos, até comigo mesmo, esse dilema: medo ou esperança? Que futuro nos aguarda? O que vai acontecer diante de tantas mudanças, diante de tantas dificuldades? Por exemplo, diante da realidade da pandemia que nós estamos vivendo, isso vai ter um impacto muito grande sobre as nossas estruturas, já está tendo. Como é que nós vamos vivenciar tudo isso? Como é que nós vamos encontrar saídas carismaticamente autênticas para continuarmos servindo a Deus e servindo aos jovens? Diante de nós, desânimo ou audácia? Esta reflexão deseja ser propositiva e provocativa, que areje a nossa mente, aqueça o nosso coração e disponibilize nossas mãos. Em poucas palavras, deve envolver a totalidade da nossa pessoa. Teremos ainda futuro? Hoje, a vida consagrada se faz uma série de interrogações e considerações que ainda não tinham aflorado com tanta dramaticidade como a pergunta anterior. E nós, salesianos, estamos dentro desta dinâmica. É nesse contexto de interrogações que é preciso resgatar, segundo a psicologia, diz o padre Amedeo Cencini, o conceito de pessoa madura. Em tratando-se de maturidade pessoal, todos nós somos convocados a nos autoavaliar. E como nós poderíamos definir uma pessoa madura? E aqui eu gostaria de ler aquilo que ele escreve. Ele diz o seguinte: madura é aquela pessoa que sabe conjugar corretamente os seus tempos, aceitando realisticamente o passado, vivendo com empenho o presente e indo com confiança ao encontro do futuro, sem nostalgias nem fugas para adiante, sem repreensões ou idealizações, além do medo e da depressão, das retiradas e das desmobilizações. Em poucas palavras, ser maduro é buscar e encontrar o vínculo entre o que fomos, o que somos e o que seremos. Portanto, a questão fundamental que se põe para nós, consagrados, não é garantir a nossa sobrevivência, mas o nosso modo de olhar para o futuro. Nós sabemos muito bem, já dizia Dom Bosco, que nós não temos uma garantia de futuro, não é? A garantia de futuro reside na medida da nossa fidelidade dinâmica ao Senhor. Fidelidade ao carisma que foi confiado ao Dom Bosco, mas fidelidade também ao carisma que nos é confiado hoje, que nós precisamos encontrar respostas na fidelidade diante destas novas realidades complexas nas quais nós nos encontramos. Nada de fossilização do carisma, não é? Nosso carisma, o carisma salesiano, dom do Espírito, é dinâmico, é vivo, é eficaz. Devemos crer sim na estabilidade da vida consagrada em si mesma. A vida consagrada jamais vai desaparecer, pelo seu significado, por ser via de santidade e por ser serviço na caridade, mas sem atribuir a nós mesmos alguma patente ou direito de viver para sempre. À medida da continuidade da nossa experiência, da vivência do carisma salesiano, reside na fidelidade, porque precisamos responder a este dom maravilhoso que o Senhor nos concede. E um elemento assim muito interessante que o padre Amedeo Cencini partilha conosco, ele diz que hoje vivemos a tendência a uma espécie de retrotopia.
Nostalgia do passado. Temos muitas pessoas nostálgicas do passado. E o mais preocupante ainda são pessoas que têm nostalgia do passado e que não são tão idosas, né? Querendo voltar para um passado que vem de forma idealística. Pessoas com medo do futuro, né? Pessoas que olham para si, olham para frente e dizem: e agora? O que vai acontecer? Nós não devemos cultivar nenhum tipo de retrotopia, né? Ou seja, olhar e idealizar o passado, mas fazer do passado patrimônio, abraçar o presente e olhar o futuro com esperança. Necessitamos urgentemente da profecia como coragem do futuro. Já nos dizia São João Paulo II: vós não tendes apenas uma história gloriosa para recordar e narrar, mas uma grande história a construir. Nós, salesianos, a Inspetoria de Recife, a Inspetoria de Manaus, tem uma grande história pela frente para construir, mas para isso é preciso que cada vez mais o dom da esperança que vem de Deus possa impregnar a nossa mente, o nosso coração, as nossas ações. Senão nós nos desanimamos e não temos coragem de dar nenhum passo. Portanto, é um convite para olhar o futuro com esperança. Certamente esta é uma das profecias mais prementes que batem à porta da vida religiosa hoje e, consequentemente, da vida salesiana. É evidente que, diante do dilema medo e esperança, somos interpelados a renovar a nossa opção enquanto homens da esperança, religiosos, testemunhas e profetas da esperança. O documento Vita Consecrata diz no seu número 27: a nossa esperança está bem longe de ser passiva. Apesar de apontar para o reino futuro, ela exprime-se em trabalho e missão. E ainda, aquele que espera vigilante o cumprimento das promessas de Cristo é capaz de infundir também esperança nos seus irmãos e irmãs, frequentemente desanimados e pessimistas relativamente ao futuro. Meus irmãos, somos profetas da esperança. Queremos profetizar a esperança. Queremos acreditar no futuro, porque está alicerçado em Deus. Que o Senhor possa nos iluminar e, como fez com Dom Bosco, que acreditou contra todas as dificuldades, que olhou para a frente, que apostou, que nós também sejamos capazes de olhar para o futuro com profecia de esperança. Uma boa tarde, uma boa continuação de retiro e que Deus possa iluminar a todos nós. Muito obrigado.